Talvez o que eu vá lhe dizer agora soe como uma heresia para muitos, mas a verdade é que a maioria das pessoas vive como escravas da própria mente. Sim, escravas. Enquanto acreditam estar tomando decisões conscientes, na realidade são prisioneiras de crenças ocultas, memórias do passado e medos invisíveis. A sua mente pode estar controlando a sua vida e não você. Mas aqui está o choque: o cérebro não é o mestre. Ele é o servo. E hoje eu vou lhe mostrar como fazer esse servo obedecer e colocar a sua mente a trabalhar em favor dos seus sonhos. O seu cérebro, apesar de parecer tão sofisticado, muitas vezes não trabalha a seu favor. Na verdade, ele não foi projetado para o seu sucesso, e sim para a sua sobrevivência. É isso mesmo. Dentro de você existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias. Enquanto a sua mente racional deseja prosperar, criar, crescer e alcançar novos horizontes, uma parte mais primitiva do seu cérebro está constantemente tentando te puxar de volta para o que é familiar, mesmo que esse familiar seja doloroso ou limitado. É por isso que tantas pessoas permanecem em empregos que odeiam, em relacionamentos que as destroem ou em hábitos que sabem ser nocivos. Não porque querem, mas porque o cérebro reptiliano sussurra: e aqui é seguro. Não se arrisque. Não saia da zona de conforto. Quantas vezes você já tomou a decisão de mudar algo importante na sua vida? Talvez acordar mais cedo, começar a praticar exercícios, estudar uma nova habilidade ou até mesmo iniciar um negócio próprio. Você planejou, se organizou, até sentiu a energia da motivação inicial. Mas quando chegou a hora de agir, uma voz interna disse: não agora. É melhor esperar. E se você falhar outra vez? Essa voz não é a sua consciência, não é um presságio, e muito menos uma prova de que você não tem capacidade. Essa voz é apenas o seu cérebro tentando te proteger do desconforto que o novo traz. Ele não distingue entre um leão faminto pronto para te devorar e o desafio de levantar mais cedo para correr. Para ele, qualquer mudança é perigo. E aqui está o que muitos não percebem: a mente não busca o que é melhor, ela busca o que é conhecido. Se você vive em um padrão de escassez, de procrastinação ou de autossabotagem, isso se torna confortável para o cérebro, porque já é previsível. Ele prefere te manter preso em um ciclo de dor conhecido do que te permitir arriscar uma possibilidade de crescimento. Por isso, tantas pessoas reagem com insegurança repentina, desculpas plausíveis e a tentação irresistível de adiar. Elas não entendem que não é azar, não é preguiça, não é falta de força de vontade. É apenas um servo chamado cérebro, tentando executar a programação que recebeu. Eu mesmo já estive nesse lugar. Houve uma noite, nos primeiros anos em que eu escrevia, em que me vi derrotado por dentro. As dívidas eram grandes, a rejeição dos meus manuscritos parecia interminável, e a minha mente me lembrava, repetidamente, de todos os fracassos que eu já havia colecionado. Eu pensei seriamente em desistir. Mas naquela noite, em meio à escuridão do quarto e da alma, eu percebi que não era o mundo que estava contra mim. Era minha própria mente, sabotando meus passos, usando a minha história como prova de que o futuro seria igual. E foi nesse instante que eu compreendi: se eu não reeducasse meu cérebro, se eu não o fizesse obedecer, eu passaria a vida inteira sendo escravo de pensamentos derrotistas. Essa decisão mudou a trajetória da minha vida e me conduziu a tudo o que alcancei depois. Pense comigo: quantas vezes você se viu paralisado por medos que, na prática, nunca se confirmaram? Quantas oportunidades deixou passar porque acreditou nas histórias que a sua mente contava? Quantas vezes você se convenceu de que não era o momento certo, apenas para perceber, meses depois, que estava exatamente no mesmo lugar? Essa é a batalha invisível. Ela não está fora, ela não está nos outros, ela está dentro de você. E enquanto você não compreender que o cérebro é apenas um servo que precisa de comando firme, continuará sendo arrastado por ele como uma marionete sem direção. A ciência já comprovou que cerca de 95% das nossas decisões vem do subconsciente. Isso significa que quase tudo o que você faz não nasce da sua vontade consciente, mas de padrões automáticos que foram gravados ao longo da sua vida.
É como se um piloto automático, baseado em memórias antigas e crenças limitantes, estivesse dirigindo o carro da sua existência. E é justamente por isso que tantas pessoas não conseguem sair do lugar, mesmo quando querem desesperadamente mudar. O subconsciente foi programado para obedecer ao medo, não à fé. Mas aqui está a boa notícia, que esse mesmo cérebro que hoje te sabota pode ser reprogramado para trabalhar a seu favor. Ele aprende por repetição e experiência. Cada vez que você age apesar do medo, cada vez que você insiste mesmo sem ver resultados, cada vez que você escolhe permanecer firme em uma decisão que sabe ser correta, você está ensinando ao seu cérebro uma nova verdade. Aos poucos, o que parecia impossível se torna hábito. O que parecia insuportável se torna natural. E aquilo que era motivo de medo passa a ser motivo de crescimento. Você não precisa mais lutar contra o seu cérebro. Você precisa liderá-lo. Precisa mostrar que o novo também pode ser seguro, que sair da zona de conforto não significa morte, mas vida em abundância. Essa é a disciplina mental que transforma. Essa é a chave para vencer a batalha invisível. Porque no momento em que você decide assumir o comando, a mente que antes era sua maior inimiga se torna sua aliada mais fiel. E quando isso acontece, nada pode impedir você de conquistar aquilo que deseja. A autossabotagem é uma das forças mais traiçoeiras que existem dentro de nós. Ela não grita, não chega de repente com violência, mas se infiltra em pequenas atitudes, em desculpas aparentemente inocentes, em justificativas tão convincentes que você acredita nelas. Você já se pegou dizendo, eu funciono melhor sob pressão, enquanto deixava tudo para a última hora? Ou prometendo a si mesmo que começaria amanhã aquela mudança importante? Ou até mesmo se enchendo de entusiasmo no início de um projeto, apenas para abandonar no meio do caminho? Isso não é azar, não é destino, não é uma maldição pessoal. Isso é o cérebro, mal treinado, puxando você de volta para o território conhecido. O que a maioria não percebe é que o cérebro prefere o familiar ao ideal. Ele prefere manter você em ciclos de fracasso conhecidos do que arriscar o desconhecido do sucesso. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos erros, entram nos mesmos relacionamentos nocivos e voltam sempre para os mesmos hábitos que juraram abandonar. É como se houvesse uma corrente invisível segurando seus pés, mas essa corrente não vem de fora, vem de dentro. E o mais perigoso é que ela se disfarça de prudência, de cautela, até mesmo de sabedoria. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Vi homens e mulheres brilhantes, com habilidades extraordinárias, desperdiçarem suas vidas porque acreditavam em frases internas como, isso não é para mim, eu não sou capaz, se eu tentar de novo, vou falhar. Essas frases, repetidas dia após dia, criam sulcos profundos no subconsciente, como estradas bem marcadas por onde os pensamentos sempre passam. E quanto mais o cérebro percorre esse caminho, mais difícil se torna criar uma nova rota. Veja o exemplo de Mike Tyson. Um homem com talento sobre-humano, capaz de nocautear adversários em segundos e conquistar o mundo ainda muito jovem. Mas sem disciplina mental, com uma mente dominada por impulsos e autossabotagem, desperdiçou fortunas, se envolveu em escândalos e quase destruiu a própria carreira. O talento abriu portas, mas a falta de controle da mente fez com que ele mesmo as fechasse. Quantas pessoas, em menor escala, não vivem exatamente isso? Conquistam algo, mas não conseguem sustentar, porque não venceram a batalha da mente. Agora, pense em você. Quantas vezes você já se prometeu que iria mudar, mas não cumpriu? Quantas vezes disse que iria se dedicar mais ao trabalho, cuidar melhor da saúde, estudar para melhorar de vida, mas se viu voltando para os mesmos hábitos? Não é porque você não tem valor. Não é porque você não tem capacidade. É porque está preso na programação mental da autossabotagem. E é aqui que entra a disciplina. A disciplina não é sobre grandes saltos, sobre mudar tudo de uma vez. É sobre microvitórias, sobre pequenos compromissos diários que reprogramam o cérebro pouco a pouco. Quando você decide ler 5 minutos por dia, mesmo sem vontade, ou dar uma caminhada curta,
mesmo sem ânimo, você está enviando uma mensagem clara para o cérebro, e eu estou no comando. Eu não sou escravo da minha programação. Esses pequenos atos, aparentemente insignificantes, quebram correntes antigas e criam novas conexões neurais que fortalecem a sua capacidade de agir. Eu desafio você a fazer isso. Escolha uma ação simples, mas significativa, e pratique-a durante 7 dias consecutivos. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser escrever 3 metas em um papel toda manhã, pode ser desligar o celular por 15 minutos para ler, pode ser agradecer conscientemente por algo antes de dormir. Faça isso mesmo quando não tiver vontade. Principalmente quando não tiver vontade. Porque é nesse momento que você prova para si mesmo que não é o seu cérebro quem manda, é você. E lembre-se, a autossabotagem sempre vai tentar se disfarçar. Ela vai aparecer como preguiça, como medo, como perfeccionismo ou até como excesso de confiança. Mas no fundo, é sempre a mesma voz tentando te manter pequeno, limitado e previsível. Só que agora você sabe a verdade. Agora você entende que não é o mundo contra você, não são os outros contra você. É apenas o seu cérebro tentando manter você prisioneiro de um ciclo antigo. E é sua responsabilidade reprogramá-lo. O momento em que você escolhe agir apesar do medo, insistir apesar da dúvida, e cumprir sua palavra apesar da falta de ânimo, é o momento em que você quebra as correntes invisíveis da autossabotagem. É nesse instante que você deixa de ser vítima e passa a ser líder da sua mente. E quando isso acontece, nada, absolutamente nada, pode impedir a sua evolução. O cérebro humano é como uma máquina em constante construção. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você pronuncia é um tijolo colocado em sua estrutura. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões. E aqui está o que poucos compreendem, e aquilo que você pensa repetidamente, com emoção e convicção, se torna a sua realidade. Não é uma questão de sorte, não é acaso, é programação mental. Visualizar o futuro desejado é como ensaiar a vitória antes de ela acontecer. Estudos de neurociência mostram que o cérebro ativa as mesmas áreas tanto quando você imagina uma ação quanto quando realmente a executa. Isso significa que, ao visualizar-se realizando uma meta, você já está treinando o cérebro para aceitar essa realidade como possível. Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, cresceu em meio à pobreza e à rejeição. Mas desde muito cedo, ela dizia a si mesma que seria alguém importante, que teria uma vida extraordinária. Ela usava a visualização e a gratidão como ferramentas diárias. O resultado foi a criação de um império, não apenas financeiro, mas de influência e impacto social. Agora eu lhe pergunto, você já se imaginou vivendo a vida que realmente deseja? Já se viu acordando na casa dos seus sonhos, trabalhando em algo que ama, tendo a liberdade de tempo e de escolhas que tanto busca? Muitas pessoas nunca dedicaram sequer 5 minutos para visualizar com clareza o que querem. Mas gastam horas imaginando tragédias, preocupações e cenários de fracasso. E adivinha? O cérebro, obediente como sempre, trata essas imagens negativas como verdades e molda comportamentos para confirmá-las. Eu mesmo aprendi o poder da visualização de forma muito prática. Nos meus primeiros anos de escrita, eu costumava me imaginar falando para grandes plateias, compartilhando ideias que mudariam vidas. Na época, eu não tinha sequer convites para palestras, e muitos consideravam meus livros apenas devaneios. Mas a cada dia, eu fechava os olhos e via aquelas multidões. Sentia a energia da conexão, ouvia os aplausos, enxergava os olhares atentos. Anos mais tarde, quando finalmente comecei a ser convidado para palestrar, percebi que estava vivendo aquilo que já havia ensaiado inúmeras vezes dentro da minha mente. Mas não basta visualizar, é preciso declarar. As palavras são comandos diretos ao cérebro. Provérbios diz, e a morte e a vida estão no poder da língua. Quando você afirma com fé, repetidamente, frases como eu tenho disciplina, eu sou capaz, meu cérebro me obedece, você está reprogramando as bases do subconsciente.
É como se cada palavra fosse uma semente lançada na terra da mente. Repetida com emoção, ela cria raízes, cresce e se torna fruto. E lembre-se, não se trata de repetir mecanicamente, mas de declarar como quem acredita, mesmo quando os sentimentos parecem discordar. A fé começa onde o sentimento falha. Pense em quantas vezes você já disse a si mesmo: eu sou desorganizado, eu nunca consigo terminar nada, eu sempre falho quando tento. O cérebro não distingue se isso é uma piada, um desabafo ou uma crença real. Ele apenas registra e transforma em padrão de comportamento. Agora imagine o efeito de substituir essas frases por declarações poderosas, como: eu tenho clareza do meu propósito, eu termino tudo que começo, cada dia sou mais disciplinado. Você acredita que isso pode parecer simples demais? Pois saiba que estudos comprovam que afirmações diárias reduzem níveis de estresse, aumentam a autoconfiança e até ativam áreas do cérebro ligadas à motivação. E quando a visualização e a declaração se unem à ação, o cérebro recebe a mensagem mais poderosa de todas, e isso é real. A ação é a prova definitiva. Você já sentiu aquele impulso de agir, levantar da cama, iniciar um projeto, mas hesitou por alguns segundos e acabou desistindo? Esse é o cérebro primitivo entrando em ação, criando desculpas para te manter na zona de conforto. A regra dos 5 segundos, ensinada por Mel Robbins, é uma ferramenta simples e eficaz para quebrar esse ciclo. Quando sentir o impulso de agir em direção a algo importante, conte de trás para frente e 5, 4, 3, 2, 1 e se mova imediatamente. Esse pequeno gesto engana o cérebro, impede que ele crie desculpas, e fortalece a disciplina. O segredo não está em esperar motivação, porque motivação é instável. O segredo está em treinar o cérebro com fé, visualização e ação consistente. É assim que você prova para si mesmo que está no comando. E a cada vez que você se vê avançando, mesmo em passos pequenos, a confiança cresce, a disciplina se fortalece e os resultados se acumulam. Quando você começa a visualizar o futuro, declarar com fé e agir imediatamente, você cria uma nova identidade. Você deixa de ser aquele que sonha e passa a ser aquele que realiza. E é nesse ponto que a mente, antes descontrolada, passa a se curvar diante da sua liderança. O cérebro é um servo fiel, mas só obedece a quem dá ordens firmes. E as ordens firmes são dadas não apenas com palavras, mas com a combinação de fé e ação diária. Se você realmente deseja transformar a sua vida, comece agora. Feche os olhos por 5 minutos e visualize-se conquistando aquilo que deseja. Declare em voz alta a sua capacidade de chegar lá. E na primeira oportunidade, haja, mesmo que em um passo pequeno. Repita isso todos os dias. Faça disso um hábito. Porque no momento em que a visualização, a fé e a ação se encontram, o impossível deixa de ser um obstáculo e se transforma em degrau. Existe um segredo silencioso que poucos percebem, mas que pode mudar completamente a forma como sua mente funciona, e a gratidão. Talvez sois simples demais, mas eu lhe asseguro que é uma das ferramentas mais poderosas para disciplinar o cérebro. A gratidão não é apenas um gesto educado, não é apenas dizer obrigado por educação. É uma prática consciente que realinha o cérebro, que muda a maneira como você percebe a vida e, consequentemente, muda a realidade que você cria para si mesmo. Muitas pessoas passam a vida inteira focadas no que falta. Perdem noites de sono se preocupando com as contas, com o que não conquistaram, com os erros do passado e as incertezas do futuro. Alimentam a mente diariamente com escassez, medo e comparação. E o cérebro, obediente como sempre, registra esse padrão e molda os comportamentos para confirmá-lo. É por isso que alguém pode viver em uma casa confortável, ter saúde, família, oportunidades, e ainda assim sentir-se constantemente vazio, como se nada fosse suficiente. O problema não está na realidade, mas na forma como a mente foi treinada para enxergá-la. Eu vivi isso em carne própria. Durante os anos da Grande Depressão, vi homens fortes desistirem da vida porque só conseguiam enxergar a escassez e a ruína ao redor. Eu mesmo enfrentei momentos em que não sabia como sustentaria minha família,
em que parecia que todo o trabalho de uma vida seria destruído por forças que estavam além do meu controle. Mas algo mudou quando, em meio ao desespero, eu decidi listar tudo aquilo que ainda possuía: saúde, fé, um propósito claro, a oportunidade de aprender com a dor. Aquela lista simples não mudou as circunstâncias da noite para o dia, mas mudou a maneira como eu as percebia. E essa mudança de percepção me deu forças para continuar, clareza para tomar decisões e coragem para seguir adiante quando muitos haviam desistido. A ciência confirma isso. Pesquisadores da Universidade da Califórnia comprovaram que pessoas que praticam a gratidão de forma consciente apresentam maior atividade no hipotálamo, região do cérebro responsável pelo equilíbrio emocional, pelo sono e até pela regulação de hábitos. Além disso, experimentam níveis mais altos de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e ao prazer. Em outras palavras, agradecer não apenas muda o que você sente, mas literalmente reorganiza o funcionamento do seu cérebro. Agora pense em você. Quantas vezes no seu dia você para agradecer de verdade? Não apenas repetir palavras, mas sentir profundamente gratidão pelo que tem. Você já percebeu que, ao agradecer por algo, mesmo pequeno, a sua energia muda? É como se, por um instante, o peso se tornasse mais leve. E o mais impressionante é que, quanto mais você agradece, mais motivos você encontra para continuar agradecendo. O cérebro começa a buscar evidências de abundância, em vez de provas de escassez. E aqui está uma prática simples que pode transformar sua vida e todos os dias, antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa se são grandes ou pequenas. Pode ser um sorriso que recebeu, a comida que teve na mesa, ou até a oportunidade de aprender com uma dificuldade. Ao escrever, feche os olhos por alguns segundos e sinta verdadeiramente a gratidão. Essa prática diária ensina ao cérebro um novo caminho, uma nova forma de interpretar a realidade. E com o tempo, essa percepção cria disciplina mental, porque você não se deixa mais arrastar pelos pensamentos de escassez. Muitas pessoas vivem sem identidade clara porque se acostumaram a acreditar nos rótulos que receberam: fracassado, incapaz, mediano. Mas quando você se conecta com a gratidão, você se reconecta com a sua verdadeira identidade. Você entende que não é definido pelo que falta, mas pelo que já possui e pelo que é capaz de criar. Jesus fez isso inúmeras vezes. Ele não via as pessoas pelo que eram, mas pelo que poderiam se tornar. Chamava Pedro, impulsivo e inseguro, de pedra. Chamava Gideão, um homem que se via como o menor da sua casa, de guerreiro valente. A transformação começa sempre na forma como você se vê. E quando você pratica a gratidão, você começa a se ver de outra maneira. Não mais como alguém limitado, mas como alguém em crescimento. Não mais como vítima das circunstâncias, mas como alguém capaz de liderar a própria mente. Isso fortalece a disciplina, porque você deixa de agir por medo e passa a agir por confiança. Você entende que não está sozinho, que há provisão, aprendizado e direção mesmo na dor. Eu lhe digo, quando a gratidão se torna disciplina diária, o impossível começa a ceder. Porque a mente, antes programada para enxergar apenas o que faltava, passa a enxergar também o que já está disponível. E a partir dessa percepção, você encontra forças para agir, coragem para arriscar e fé para continuar. O cérebro obedece àquilo que você mais alimenta. E se você escolher alimentar a gratidão, ele se tornará o servo mais fiel para construir uma vida de abundância. A pergunta é: você vai continuar deixando sua mente vagar entre as preocupações e as faltas, ou vai treiná-la todos os dias para enxergar e agradecer pelo que já possui? A escolha é sua. Mas eu lhe garanto, no dia em que decidir disciplinar sua mente pela gratidão, você descobrirá que já tinha dentro de si a chave para transformar completamente a sua vida. O ponto central de tudo o que conversamos até aqui é simples e profundo: o cérebro é apenas um servo, e quando você aprende a treiná-lo com disciplina, fé e gratidão, ele se torna o maior aliado para transformar a sua vida. É essa consciência que separa aqueles que vivem presos em ciclos de medo e escassez daqueles que alcançam liberdade, propósito e realização. E agora, se você deseja continuar essa jornada,
O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te conduzir a mais um degrau nessa evolução de sabedoria. Porque cada passo dado é uma oportunidade de se tornar 1% melhor do que você é agora. Eu agradeço profundamente pela sua presença aqui comigo hoje e já estou esperando você no próximo vídeo.